Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, aquele pré-jogo quente. Porque vale a permanência na Série A, vale também a ida para a Sul-Americana sem nenhum problema, né? Sem ter que fazer contas. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora. Será que o São Paulo decepcionou no Campeonato Brasileiro? E o Vitória, por que não arrancou antes para não estar nessa situação de quase degola do campeonato? Então vamos embora, vamos debater? Deixa o seu like, tá assistindo pelo YouTube? Comenta, compartilha para geral e se inscreve no nosso canal. E claro, se você estiver conectado pelo nosso site, já navega depois aqui, tenha todas as informações na Flash Score. E sempre que pintar o QR Code no cantinho, é o nosso aplicativo. Presente para você, 0800. Muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o oitavo colocado de São Paulo, 51 pontos ganhos, zero chance de ir à Libertadores, estabelecido já na Sul-Americana, também não perde essa posição contra um Vitória que vinha numa arrancada até ser goleado para o Red Bull Bragantino, que para mim foi uma surpresa. Tinha 2 vitórias numa sequência, 2 empates, parecia que iria arrancar e se garantir na primeira divisão. Como chegam os times para a última rodada do Brasileirão, Edu, tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, um abraço a você e para todo mundo que nos acompanha em mais esse pré-jogo aqui da Flash Score. Bom, começando pelo Vitória, né? A primeira notícia importante, a gente tem até aí já o comunicado do clube, né? Em termos ali de arte, né? De fotografia, né? Que ele disparou aí no Instagram. O Barradão estará lotado, 30 mil pessoas, ingressos esgotados para essa partida contra o São Paulo, porque, claro, o rubro-negro baiano, né, porque quer ficar na primeira divisão, né? A matemática do Vitória não é tão simples assim, né? Porque o time precisa vencer o São Paulo, né, sair ali da zona do rebaixamento e daí, claro, torcer por um tropeço ali ou do Santos, ou do Ceará, ou do Fortaleza, né? Porque o Vitória não depende só mais dele para sair dessa zona do rebaixamento. E eu concordo com você, viu? Demorou demais aí para o Vitória realmente reagir, né, no campeonato brasileiro. E aí, claro, o torcedor do Vitória está se perguntando, será que não foi uma reação tardia? E a nossa tela mostra isso, né? Porque nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, se a gente pegar aí as últimas 10 rodadas, Fábio, e dá para fazer isso também, esse exercício aqui no nosso aplicativo da Flash Score, ali na classificação, você consegue mexer, né, fazer o recorte dos últimos 5, dos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Vitória é o 7º colocado, né, com um desempenho aí realmente bem bom, aí, claro, tirando essa goleada que você mencionou na última rodada. São 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E aí tem um saldo de gols de 0. Aí o torcedor mais fanático vai olhar de um lado, mais pessimista vai olhar do outro. Fez 10 gols e também tomou 10 gols nesses últimos 10 jogos, né? Mas, claro, o Vitória tem toda a condição, eu acho que ele é favorito contra o São Paulo, né? O São Paulo que vem aí a duras penas aí nas últimas rodadas, tudo bem que também ganhou do Inter na última rodada, mas na penúltima havia tomado aquela goleada histórica, né, do Fluminense por 6-0. Então, mas o São Paulo ainda tem vamos dizer assim, um prêmio de consolação, talvez, nesse campeonato, né? Porque o São Paulo hoje está na 8ª colocação, mas ele ainda pode ser alcançado pelo Red Bull Bragantino, né? O Bragantino que vai jogar com o Internacional em Porto Alegre, e o Inter precisando demais da vitória. Se o São Paulo perde e o Red Bull Bragantino vence o Colorado, o Red Bull Bragantino será o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Isso tem 2 implicações mais imediatas, né? Primeiro que você vai perder ali uns 2 a 3 milhões de reais, né? Porque tem aquela premiação da TV, né? Para os times que ficam até a 16ª posição. E aí, de uma posição para outra, normalmente a diferença é essa, dá 2, 3 milhões de diferença. E na 8ª colocação, o São Paulo ainda vai torcer ou para Fluminense ou para Cruzeiro serem campeões da Copa do Brasil, porque se isso acontecer, a gente vai ter o G8, né? Ou seja, o 8º colocado também vai para a pré-Libertadores.
Por que esses dois times? Porque esses dois times estão entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Corinthians e o Vasco não estão, né? Então, assim, quem ficar na 8ª colocação no final da rodada no domingo, vamos dizer assim, vai ter 50% de chances de ir para pré-Libertadores, né? Mas o São Paulo, claro, o São Paulo tem que recolher aí os seus cacos, né? A boa notícia para o Crespo nessa partida contra o Inter é que ele teve à disposição jogadores que não estavam atuando, né? Marcos Antônio, teve alguns jogadores ali que voltaram, mas sem dúvida nenhuma a pressão no Luciano Barradão. voltou, né? O Luciano voltou, exatamente. A pressão no Barradão vai ser gigantesca, né? A favor, claro, do rubro-negro, que não quer nem saber de voltar aí para a segunda divisão. Só para pontuar em relação à premiação, como você bem destacou, Edu, 40% do valor vem ele é dividido igualmente pelos clubes, 30% é de acordo com a posição na tabela e os outros 30% com audiência. Então vamos pegar o número do ano passado. Bahia, que ficou em 8º, faturou 31 milhões e 300 mil reais. O Cruzeiro, que foi o 9º, já quem está falando de 8º e 9º lugar aqui, 28 milhões e 800 mil reais. Agora, se o São Paulo tivesse sido 7º colocado, ele não tem mais chance. Pularia 2 milhões e meio, faturaria algo em torno de 33 milhões e 700 e a vaga na Libertadores. Exatamente. Porque pode até virar G8, né, Edu? O Campeonato Brasileiro, desde que Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil. Mas se não virar G8, a Sul-Americana é uma realidade hoje para o São Paulo. Em relação ao Vitória, para mim, a reação foi tarde, porque bastou uma derrota para jogá-lo dentro da zona de rebaixamento, porque sempre a gente conversa e os torcedores falam assim também, não, o importante é não estar na zona de rebaixamento, no Z4, na última rodada. Ele entra na última rodada ali. Ele vinha numa arrancada bacana, com o Jair Ventura fazendo um trabalho legal, venceu o Mirassol surpreendentemente dentro de casa e bem, só que ele levou uma goleada do Bragantino, que é um time que oscila muito no campeonato. Ele é capaz de dar uma goleada, mas também de sofrer outras. Tanto é que tem um saldo negativo de 10, o Bragantino. Exatamente, não, concordo plenamente com a sua leitura, né? Não podia ter tomado essa goleada, um empatezinho lá aqui em Bragança, né, no interior do estado de São Paulo, já teria ajudado bastante o Vitória. E, sem dúvida, o Vitória vai com tudo, né, para esse jogo. O Jair Ventura, aí, claro, vai montar um time que precisa vencer o São Paulo, né? Não resta outra alternativa, né? A gente está falando aqui do Vitória, mas a mesma coisa para o Internacional de Porto Alegre diante do próprio Red Bull Bragantino jogando em casa, né? Jogando diante da sua torcida. Os dois times precisam vencer e aí torcer ali pro tropeço dos outros times, né? Só passando rapidamente aqui os outros jogos, né? Desses times aí que estão lá na parte de baixo da tabela. O Ceará vai receber o Palmeiras. O Palmeiras também já não tem não tem mais nada para fazer nesse campeonato, para ser bem direto, né? Não tem mais nada, porque assim, ali em cima, né, os 4 primeiros colocados já não mudam mais, né? Flamengo é o campeão, Palmeiras é o segundo, Cruzeiro é o terceiro, Mirassol é o quarto. E o Fortaleza, né? Vamos lembrar, né, Fábio? Para mim, o principal problema do Fortaleza é o jogo que ele tem. Nessa última rodada, ele vai jogar com o Botafogo no Rio, né? Então, sem dúvida, é o jogo mais complicado aí para o Fortaleza. Por que eu falo isso, né? Porque ainda tem, claro, uma briga, né, para ficar ali na fase de grupos, né, na classificação direta ali do Campeonato Brasileiro, ou seja, ficar na 5ª posição, né? Fluminense, Bahia e Botafogo ainda estão nessa briga, né? Porque o Fluminense é o 5º colocado, mas com 61 pontos ganhos. O Bahia tem 60 e o Botafogo tem 60. Então, esses 3 times aí, e o Rogério Ceni, inclusive, deu uma entrevista coletiva essa semana, né, depois do último jogo do Bahia, dizendo claramente que ele chama a atenção dos seus jogadores todo dia. Ele deu até um burro na mesa, falou assim, se os jogadores tiverem foco, eu não lembro agora o termo exatamente que ele usou, tiverem foco, tiverem vontade e tal, vão ganhar esse jogo. Porque ele diz que muda demais, né, o planejamento da equipe para a fase de grupos e para a pré-Libertadores, porque aquela pré-Libertadores começa em fevereiro, né?
E vamos lembrar que o ano que vem o Campeonato Brasileiro já começa no final de janeiro. Então, assim, realmente, Dia 28. essa quinta posição é realmente... Lembrando que Bahia e Fluminense tem um confronto direto, né? Vão jogar ali um contra o outro, né? O jogo Fluminense e Bahia, né? O jogo é no Rio. Então, temos Fluminense e Bahia e o Ceará recebendo o Palmeiras, né? Corinthians e Juventude é um jogo também que não tem muita importância. E aí temos Botafogo e Fortaleza. Então, assim, os dois jogos no Rio, né? Que vão definir aí quem ficará com essa tão cobiçada, né? Quinta colocação aí do Campeonato Brasileiro. Será uma rodada daquelas. Por isso que eu sempre recomendo a você que está acompanhando esse nosso pré-jogo a ter o nosso aplicativo, porque vai ser um sobe e desce na tabela, Edu, que aí você vai querer saber, pô, com esse resultado, meu time está indo para tal lugar, quem está caindo, quem está indo para a Sul-Americana, quem está ficando naquela água de salsicha que não serve para nada, naquelas posições ali, 2, 3, que não vão a lugar nenhum, enfim. Aliás, só para fechar, Edu, torcedor, atenção, se o seu time ficar em 8º lugar, você pode esperar um pouquinho para comemorar, quem sabe, uma vaga na Libertadores. Como eu disse, Cruzeiro e Fluminense, se alguém conquistar ali a Copa do Brasil e eles só se enfrentam na final, caso o Cruzeiro avance diante do Corinthians e o Fluminense diante do Vasco, quem sabe? O 8º colocado não vai para a Libertadores naquela vaga culposa. Você não tinha intenção, mas caiu no teu colo. Vai ter que ser igual aquela... Vai ter que ser quase um presente de Natal, né? Porque a final da Copa do Brasil é dia 21. Exatamente. Isso aí. Agora se temos, for o Fluminense... a partir de quarta-feira, temos primeira semifinal no meio de semana, segundo jogos no fim de semana. E aí na outra semana já tem as finais. Isso. Quarta e quinta, quarta, Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense na quinta. E no domingo, os 2 jogos. E detalhe, qualquer que seja o vencedor, Vasco ou Fluminense, a decisão é no Maracanã. Isso já está sorteado também na CBF. A final é no Rio, no Maracanã, exatamente. Edu, forte abraço. Grande domingo de jogos aqui na Flashcore. Boa transmissão, amigo. Valeu, Fá, para você também, viu? Um abração. Vambora. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E não esquece, baixe o aplicativo Flashcore. Olha, nesse fim de semana você vai precisar muito ter as informações na palma da sua mão para não ficar perdido no Campeonato Brasileiro. Tá chegando ao final, mas tem muita competição pelo Brasil e pelo mundo que você acompanha aqui na Flashcore. Afinal de contas, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.